despercebida para uma mãe ocupada, como se fosse a tagarelice de sempre, exceto pelo tom de voz, que confere um outro significado às palavras da criança, passando a exigir atenção. Quando perguntei aos pais como seus filhos haviam descrito suas experiências de vidas passadas, sempre me responderam que as crianças pareciam falar de uma forma diferente. Ouvi comentários assim: ele foi muito natural quando contou a história, ou ela foi direta e natural. Ouvi essas frases tantas vezes, que me pareceu estranho. Normalmente, quando uma criança conta uma história inventada, sua voz adquire um tom melodioso e ritmado. A voz modula, subindo e descendo, à medida que a fantasia é concebida e desenvolvida. A linguagem e o tom de voz viajam juntos, impulsionados pela imaginação. Este não é, de forma nenhuma, o caso das lembranças de vidas passadas. Charlotte Swinson, mãe de um menino, conta. Quando Jerry, de 4 anos, fala de sua morte junto com todos os seus amigos em 1945, sua voz muda de repente. Fala de maneira séria, como alguém muito sofrido. É possível perceber a mudança. Ele parece mais velho e se torna enfático. É o tom de sua voz que me chama a atenção. Quando conta essas coisas para os meus amigos, eles também percebem que ele não parece uma criança de 4 anos. O filho de 3 anos de Eylor Bean começou a falar espontaneamente de uma lembrança da Guerra Civil ao ver uma imagem de Abraham Lincoln na TV. Ele tentou explicar aquela misteriosa diferença de voz. Foi como se eu tivesse passado a falar com um adulto, de repente. Ele falava como um homem que estivesse contando sua vida. Não que a voz dele tivesse ficado mais grave, era a forma como falava. Era o relato factual de sua experiência como soldado. Ele sabia que falava comigo, relatando detalhadamente algo que vira. Mas a sensação que eu tinha era de estar falando com outra pessoa, mais velha que meu filho de 3 anos. O humor pode variar de sério para alegre, de preocupado para animado ou triste, mas o tom e o modo são sempre diretos e naturais. Dá para perceber que a criança não está brincando. Tio descreveu o tom de voz de Lia não como sério, mas como excitado, súbito. Ela disse claramente, com a voz excitada: "Mamãe, foi num lugar assim que eu morri." Ela não estava chateada, nem infeliz, falava naturalmente. Lisa, mãe e psicóloga infantil, adquiriu bastante experiência, desde que sua filha Courtney teve várias lembranças de vida passada. Ela explica que a subjetividade na comunicação é um dos meios pelos quais distingue as lembranças das fantasias. Na minha experiência, como conselheira e mãe, quando as crianças contam histórias fantásticas, elas o fazem para ver minha reação. São contadas como uma história, querem que eu ria, que conteste, que diga que elas são bobas ou seja lá o que estiverem tramando. Fantasias são contadas como se eu fosse a plateia. É comunicação interativa. Mas Courtney não interage quando fala de vidas passadas. Ela faz afirmações. Se você não disser dizer nada, não faz mal. Ela estará falando de fatos, como se eu lhe dissesse que o céu é azul. Não esperaria que você discutisse comigo, porque ambas temos certeza de que o céu é mesmo azul. Isto não é comunicação interativa. Courtney não me diz aquelas coisas de vidas passadas esperando uma resposta. E quando pergunto, de que cor é um vestido? Ou em que estação do ano estamos? Normalmente ela não responde. Ela não está fazendo perguntas, nem espera que eu as faça. As crianças são naturais quando falam de suas lembranças, porque estão relatando o que lembram, como se estivessem contando algo que aconteceu há uma semana ou um mês. A lembrança dos incidentes que relatam é tão real e vivida para elas quanto a recordação da última festa de aniversário ou as últimas férias de verão na praia. E como as crianças estão relatando fatos e não inventando fantasias, ficam intrigadas se não percebemos imediatamente do que estão falando.
Se pedirmos que repitam o que disseram, para que possamos entender, são capazes de ficar indignadas. Podem nos desconcertar afirmando: eu já disse. Algumas crianças simplesmente não entendem que não sejamos capazes de lembrar de suas vidas. Acreditam que, se está tão claro na cabeça delas, também deveria estar na nossa. Afinal, os pais sabem tudo, não é? Se mostramos incompreensão diante do seu relato, podem pensar que estamos brincando, enquanto eles falam sério. Podem até nos dar uma olhada irritada e exasperada, querendo dizer: você sabe do que estou falando, não seja bobo. Quando repetimos que não lembramos mesmo, podem ficar confusos. Quando uma criança consegue ultrapassar um limite de linguagem, podemos notar uma nuance do primeiro sinal. Ao exprimir uma lembrança de vida passada, a criança pode, pela primeira vez, compor frases inteiras ou usar palavras que não pertençam ao seu vocabulário. Uma criança que já falava, pode fazê-lo com mais maturidade, mais confiança e fluência que nunca. Algumas crianças começam a contar suas vidas passadas ainda muito novas, às vezes tão logo aprendem a falar. Essas crianças se esforçam para se fazer entender e insistem até conseguirem. A necessidade de transmitir suas experiências prévias supera suas limitações de linguagem. Por isso, muitas crianças às vezes surpreendem os pais duplamente, tendo um progresso na fala e, simultaneamente, fazendo seu primeiro relato de uma vida passada. Como Patty Carroll, mãe de Billy, de 2 anos, nos conta. Ele usava palavras complexas demais para uma criança tão pequena. Lembro de ter pensado que ele falava como um adulto ou uma criança mais velha. Dizia frases inteiras, o que não era normal para ele. Não fazia pausas, não procurava as palavras, nem tinha dificuldade para descrever as coisas, como de costume. Falava fluentemente. As palavras simplesmente saíam. As crianças não apenas soam diferente quando falam de suas lembranças, elas mudam de aparência. Sua expressão muda, às vezes, uma estranha paz ou calma aparece no seu rosto. Elas brilham. Patty Carroll percebeu a mudança quando Billy começou a falar de suas lembranças. Era realmente estranho. É difícil de explicar. Seu rosto era o mesmo, mas parecia muito calmo e solene. Seus ombros arquearam. Não consigo descrever, mas de repente pareceu muito mais velho. Sabia que algo havia acontecido, mas não tinha ideia do que. E sempre que fala de suas lembranças, aquilo acontece. Outras mães dizem que a diferença é fácil de ser vista. Dizem que é como se as crianças estivessem em transe, perdendo contato com o que está à volta, à medida que se concentram no seu interior. Podem ficar olhando para o vazio enquanto falam de suas lembranças, e parecem ter os olhos esgazeados, à medida que relatam estar vendo ou sentindo algo fora de seu alcance normal de percepção. Outra mãe diz que a filha fica muito séria e olha nos olhos o tempo todo em que fala de sua lembrança. Quando a lembrança termina, é fácil perceber. Os olhos e o rosto voltam a ter o aspecto infantil. A transição é rápida. Mudam de assunto imediatamente, retomam a brincadeira ou saem do aposento correndo. Voltam a ter seus 2 ou 3 anos e agem como se nada de estranho tivesse acontecido. Qualquer que tenha sido o estado em que estavam, desaparece tão rápido quanto surge. Não se consegue reproduzi-lo. Outro sinal de lembrança de vidas passadas é o que chamo de efeito arrepio. Por mais estranho que pareça, quase todos os pais com quem falei descrevem os mesmos arrepios, os calafrios que percorrem seus corpos, às vezes as duas sensações ao mesmo tempo, quando a criança fala de uma vida passada. Praticamente todo mundo descreve essas sensações do mesmo jeito. Charlotte Swinson resume muito bem. Quando as crianças fingem alguma coisa, você percebe. Mas aquilo é diferente. Você pode sentir a energia da lembrança. Meu corpo todo formiga, como se tivesse alfinetes ou agulhas espetadas, mas não dói.
O corpo todo está energizado. Isso não acontece quando ele me conta uma história qualquer. Embora aquela lembrança de vida passada não tenha durado muito tempo, somente alguns minutos, meu filho e eu a sentimos. Depois, desapareceu. Também tive esta sensação. Quando meus filhos falaram sobre suas lembranças, os pelos dos meus braços ficaram eriçados, uma descarga elétrica passou pelos meus ombros e desceu pelas costas, e uma onda de energia entrou pelo alto da minha cabeça. Interpretei estas sensações como o reconhecimento pelo meu corpo da veracidade das lembranças. Que sensação será esta? É um fato científico que os nossos corpos estão cercados de campos de energia. Suspeito que, quando uma criança lembra de uma vida passada e entra num estado diferente de consciência, algo muda no campo de energia que envolve o seu corpo. Talvez, quando nos ligamos ao que ela está dizendo, estejamos fazendo mais do que simplesmente escutar. Talvez estejamos reagindo àquela alteração de energia. Podemos sentir a mudança quando é registrada em nossos campos de força, bem como em nossos cérebros. Seja qual for a explicação para essas sensações, elas podem ser muito perturbadoras. Alguns pais ficam chocados tanto pelo que a criança diz quanto por sua própria reação física. Sentem-se desorientados, desequilibrados, como se estivessem em queda livre, penetrando numa fenda da realidade. Não se preocupe. Isso é normal. Não vai prejudicá-lo, nem a criança. Consistência dos relatos ao longo do tempo. O segundo sinal de lembrança de vidas passadas é a consistência. As crianças recontarão uma experiência de vida passada várias vezes ao longo de um período de dias, semanas, meses ou anos, sem fazer mudanças significativas na história ou em seus detalhes. Essa consistência ao longo do tempo é outra grande diferença entre lembrança de vida passada e fantasia. Na fantasia, a criança montará a história, mesmo que seja bem complicada, mas raramente a repetirá com os mesmos detalhes na próxima semana, no dia seguinte ou até no minuto seguinte. As fantasias são provenientes da imaginação, são voláteis, podem ser retocadas, modificadas ou esquecidas. Lembranças de vidas passadas são um filme mental de eventos reais e pessoalmente significativos. São duradouras, como lembranças de eventos cruciais desta vida. Cada vez que a história é contada, a criança olha para dentro de si e descreve as mesmas imagens residentes em sua memória. A história e os detalhes permanecem constantes, mas a criança pode adicionar detalhes ou episódios, à medida que o seu linguajar se desenvolve ou à medida que o que virem e ouvirem no mundo exterior as faça lembrar do passado. Esses detalhes adicionais servem para dar corpo ao arcabouço de uma história que, em muitos casos, começou apenas com fragmentos. Quando Chazzy fez a segunda regressão à sua existência durante a Guerra Civil, reconheci essa característica pela primeira vez e me surpreendi. Não havíamos discutido os detalhes da sua lembrança nos anos seguintes. Entretanto, na segunda regressão, a história de Chazzy continuava inteiramente consistente com a primeira, até ao nível dos mais simples detalhes. Galinhas correndo pelas estradas empoeiradas ao lado dos canhões. A descrição do hospital de campanha. Ele foi capaz de ampliar o relato, pois seu vocabulário havia aumentado, mas o âmago da história permanecera intacto, inclusive a sequência de eventos. Aquela consistência era extraordinária, porque muita coisa tinha acontecido desde então. Na verdade, Chazzy lembrava de mais detalhes de sua lembrança de vida passada do que de sua vida em Azeville, antes de nos mudarmos. Conhecimento que ultrapassa a experiência. Se você ouvir seu filho de poucos anos falar de coisas que você sabe que ele ainda não teve oportunidade de aprender ou de ter tomado conhecimento, é provável que esteja ouvindo uma lembrança de vida passada. Ao avaliar este sinal, você é que julgará o que está além da experiência da criança.
É óbvio que é mais fácil saber o que ele sabe ou não se ele for muito pequeno e não tiver vivido longe do seu alcance. Você conhece ao que ele já foi exposto em termos de conversas, rádio, TV, filmes e livros. Então, por exemplo, se o seu filho de 2 ou 3 anos começar a descrever em detalhes a rotina diária de um marinheiro num navio, e disser corretamente o nome dos mastros da embarcação, e você tiver certeza de que ele nunca aprendeu aquilo, nem você conhece esses detalhes, isso pode ser sinal de uma lembrança de vida passada. Com crianças mais velhas e experientes, pode ser mais difícil discernir como aprenderam coisas que aparentemente estão além dos seus conhecimentos, especialmente se já frequentam uma escola. Mas siga a sua intuição. Verifique. Se suspeitar de que seu filho esteja falando de uma experiência de vida passada, tente fazer uma pergunta direta: como é que sabe disso? Se responder apenas sei, continue investigando, você pode vir a descobrir alguma coisa. Ele pode se abrir e dizer: quando eu estive aqui antes e você não era a minha mãe. Algumas vezes, a lembrança pode ser identificada por um único comentário, contendo informações que sabemos estar além do conhecimento e da experiência da criança, fazendo-nos cair para trás de espanto. Dentes de prata. Karen Greene, que mora numa área rural em Illinois, levava sua filhinha de 3 anos, Lauren, do dentista para casa. Lauren tinha colocado obturações de prata nos dentes de trás. Tinha se comportado muito bem, sem chorar, cooperando com o dentista. No caminho para casa, disse, com voz preocupada: não gosto de ter dentes de prata. Lembra quando morremos juntas e aqueles malvados roubaram nossos dentes de prata? Ao ouvir aquilo, meu coração começou a bater loucamente, e meu corpo pôs-se a tremer. Estacionei por um instante no acostamento da estrada, para não correr o risco de um acidente. Como somos judeus, percebi imediatamente que ela falava do Holocausto. Os nazistas retiravam os dentes de ouro e de prata de suas vítimas. Sabia que não tinha ouvido errado, sabia que não era uma brincadeira. Honestamente, não sabia o que dizer daquilo. Sentia a veracidade do que minha filha afirmava. Acreditei piamente que ela estava se lembrando de nós duas termos estado juntas em algum lugar e de terem retirado nossos dentes de prata. Lauren não demonstrava medo ao falar daquilo. Disse aquilo como quem dissesse: não é chato quando você quer andar de bicicleta e não pode porque está chovendo. Falou como se soubesse que eu entenderia perfeitamente o que estava falando. Como se lembrasse de algo que esperava que eu reconhecesse por termos partilhado. Não havia ansiedade na voz, apenas preocupação de que os malvados ainda pudessem querer seus dentes de prata. A possibilidade de que Lauren conhecesse tal detalhe da história é absolutamente nula. Mesmo minha filha de 10 anos, que sabe o que foi o Holocausto, deve desconhecer o detalhe sobre os dentes arrancados. Certamente, não souberam disso pela TV, nunca li nada sobre o Holocausto para elas. Naquele momento, senti um grande carinho por Lauren e acreditei no que ela me dizia. E pensei que era uma bênção saber que estava tendo uma vida feliz, depois da terrível tragédia em sua vida passada. Bastou um comentário de Lauren para que Karen percebesse do que ela falava, muito embora a reencarnação fosse algo de que ela mesma jamais houvesse cogitado. Distorções podem aparecer nas lembranças de vidas passadas, como acontece nas lembranças da vida atual. Todos nós já tivemos a experiência de, ao descrever algo que aconteceu no passado, sermos corrigidos em algum detalhe por alguém que esteve presente conosco. E não negamos a lembrança dizendo: não se preocupem, como não consegui me lembrar de todos os detalhes, acho que isso nunca aconteceu. Ao invés disso, continuamos com o mais importante da história e passamos por cima do detalhe controverso. Tratem as lembranças de vidas passadas da mesma forma. Reconheçam a história como um todo, especialmente se os outros sinais de lembrança de vidas passadas estiverem presentes.
Geralmente, as afirmações feitas com naturalidade de quando eu morri são o melhor indicador de que crianças muito pequenas estão falando de lembranças de vidas passadas. Por uma razão, como demonstrou o Dr. Stevenson, a morte é o evento de vida passada mais comumente lembrado por uma criança. E a morte violenta é quase sempre a razão pela qual essas lembranças se revelam. Além disso, os detalhes com que a morte é descrita estão completamente fora do alcance de conhecimento de uma criança pequena. Outra forma de conhecimento que ultrapassa a experiência é a possibilidade que as crianças têm de falar numa língua desconhecida. Como as línguas exigem meses e anos de repetição e prática para serem aprendidas, a ciência fica sem meios de explicar como alguém, especialmente uma criança, pode falar uma língua da qual nunca tomou conhecimento. Contudo, no contexto de vidas passadas, este é simplesmente outro exemplo de algo que foi aprendido no passado e que é trazido até o presente. O caso documentado que mostramos abaixo, e que foi publicado em Reincarnation, tipo Enix Fear Mystery, é uma ilustração impressionante deste fenômeno. Para a grande perplexidade do Dr. Marshall McDuffie, famoso médico de Nova York, e sua esposa Wilhelmina, seus pequenos gêmeos conversavam entre si numa língua desconhecida. As crianças foram levadas para o Departamento de Linguística da Universidade de Colômbia, mas nenhum dos professores ali presentes soube identificar o que falavam. Por acaso, um professor de línguas mortas que passava por ali ouviu e descobriu, espantadíssimo, que as crianças falavam em aramaico, língua comum no tempo de Cristo. Ninguém tem dúvida de que as crianças não poderiam ter aprendido aquela língua em casa, nem em qualquer outro lugar, já que se trata de uma língua morta. E as crianças não estavam apenas repetindo algumas palavras, conversavam num aramaico perfeito, com o vocabulário avançado e apropriado, a ponto de especialistas poderem reconhecer a língua. Casos perfeitos como estes são raros. Mas às vezes a criança diz palavras isoladas em outra língua, ou termos muito antigos. Quando Chaz me contou sobre sua vida na época medieval, ele empregou um termo raramente usado hoje em dia, mas perfeitamente em voga na época que estava recordando. A perspectiva da criança na história também é um indício para a lembrança de vidas passadas. O fato de falar como alguém que está realmente na situação que descreve, vendo, sentindo, vivenciando do ponto de vista de outra pessoa, é revelador. A perspectiva visual pode ser friamente realística, como quando Black se viu sendo atropelado por um caminhão, ficando sob as rodas, ou quando Leia viu as bolhas subindo acima dela, enquanto morria debaixo d'água, olhando para a ponte brilhante. Essas descrições visuais são tão perfeitamente sintonizadas porque as crianças estão realmente vendo do ponto de vista de seus outros corpos. Estão momentaneamente enxergando através dos olhos da pessoa que foram em outra vida. Outra nuance de perspectiva para a qual se deve estar atento diz respeito às emoções que a criança está descrevendo. Se ela está lembrando de uma vida passada como um adulto, pode fazer menção a emoções maduras e preocupações que estejam além da compreensão de uma criança em idade pré-escolar. Chaz descreveu seu pânico e confusão no campo de batalha e sua preocupação com a mulher e os filhos. Algumas crianças que lembram de suas vidas passadas e das suas mortes também sabem o que lhes aconteceu imediatamente depois da morte. Ocasionalmente, falam da perspectiva de um observador onisciente, fora do corpo que acabam de deixar para trás, ainda vendo e ouvindo o que acontece à sua volta. Após ter sido atropelado por um enorme caminhão, Black lembrou que fora levado para um hospital. É provável que ele estivesse inconsciente ou morto naquela hora, mas ainda assim consciente do que acontecia em torno do seu corpo. Ravi Shankar, que se lembrava de ter sido assassinado, contou aos pais exatamente onde os assassinos haviam deixado o corpo decapitado. Os arquivos policiais confirmaram que ele estava certo.
Esses relatos de percepções extracorpóreas coincidem com os de milhares de adultos e crianças que tiveram experiências de morte aparente. Como a consciência é contínua no tempo e no espaço, estendendo-se da morte ao nascimento, as crianças podem lembrar e descrever eventos que aconteceram em qualquer ponto desse espaço. Não fique surpreso se seu filho descrever a rotina no paraíso, visitas de senhoras cintilantes ou parentes falecidos, ou como escolheram você como pai ou mãe, com a mesma clareza e tom de voz que usam para relatar eventos de vidas passadas. Ou, talvez, você fique estarrecido ao ouvir seu filho descrever casualmente eventos que aconteceram com você meses ou anos antes de concebê-lo, eventos dos quais você jamais falou e até já havia esquecido. O carrinho vermelho. Esta é uma das muitas histórias que ouvi de crianças que dizem ter ficado pairando próximo de seus pais muito tempo antes da concepção. Ela me foi mandada por Judy, do estado de Washington. Aconteceu quando sua filha de 2 anos, Jessica, perguntou pela primeira vez por que a mãe estava sempre numa cadeira de rodas e não podia andar como todo mundo. Usando palavras que uma menina de 2 anos poderia entender, Judy descreveu o acidente de carro que a deixara aleijada. Então, Jessica disse: "Eu estava lá." "Não, querida, eu ainda era muito jovem", respondeu Judy. "Você não era nascida." "Eu estava lá", repetiu, com uma segurança tranquila. "Onde estava, Jessica?" "Eu não a vi. Só estava sentada lá, observando. Até que o carro que fazia RRRR, RRR, veio e a pegou." Atônita, perguntei: "Você estava ali para ver se tomavam conta de mim direito?" "Isso mesmo." "E correu para ir brincar." As palavras de Jessica não saíram da minha cabeça durante dias, não pelo que dissera, mas pelo jeito sério como falou. Semanas depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Jessica entrou no quarto e disse: "De repente, quando teve o acidente, um carrinho vermelho a jogou para fora e você se machucou." "Ah", respondi, "fui jogada fora do carro, mas não me lembro de um carrinho vermelho." Jessica repetiu confiante: "O carrinho vermelho a jogou para fora e você se machucou." Sufoquei um grito e fiquei de boca aberta, olhando para o meu anjinho. Sim, agora me lembrava. Sim, sim. O carro era um pequeno Volkswagen vermelho. Se o seu filho contar histórias que pareçam descrever uma vida passada, procure um comportamento ou sinais físicos que possam ser explicados pela história. Pense em alguma fobia, algum comportamento estranho, habilidades espontâneas ou um talento inusitado que não tenham explicação. Isso também vale para sinais físicos. Se seu filho contar uma história de um ferimento ou morte em vida passada e tiver um sinal de nascença, um defeito físico de nascimento ou uma doença crônica que combine com o incidente da vida passada, isso pode provar que a sua história é verídica e não uma fantasia. Se seus filhos tiverem um comportamento inexplicável que o desconcerte, tente se recordar de algo que ele tenha dito que possa se relacionar com esse comportamento incomum. Fique atento aos fragmentos de conversa ou a comentários estranhos. Ou, como fez a mãe de Tommy, no caso a seguir, espere pela oportunidade certa e pergunte diretamente à criança. Mas, se nenhuma história emergir, não force. Pode haver outra explicação ou seu filho realmente não se lembra de nada. Podemos confiar no comportamento como um sinal de lembrança de vidas passadas porque o Dr. Stevenson nos deu a prova. Ele considerava o comportamento uma prova tão importante que tomou cuidados especiais em todos os seus casos, observando e registrando como se comportava a criança, comparando com a vida da pessoa falecida que a criança dizia ter sido. Nos seus melhores e mais bem documentados casos, a correlação é inegável. Tommy, o marinheiro. Tommy Bert, de 4 anos, nascido na Califórnia, é o exemplo do menino com habilidades e comportamento extraordinários.
Tinha conhecimentos bem superiores aos esperados para sua idade sobre voos e aeronaves. Quando sua mãe Bernice lhe perguntou como sabia tanto sobre aqueles assuntos, Tommy imediatamente falou sobre 2 vidas passadas que correspondiam perfeitamente às suas incríveis habilidades. Quando meu filho primogênito Tommy, que está hoje com 26 anos, tinha 4, manifestava um interesse desmesurado por aviões hélice. Não se interessava por jatos. Frequentava um jardim de infância, e uma das visitas que fizeram foi a um aeroporto, onde havia pequenos aeroplanos a hélice. Um dos pilotos permitiu que Tommy subisse no avião para dar uma olhada. Tommy entrou no aparelho, sentou no assento do piloto, olhou para os controles, pisou nos pedais e mostrou ao piloto que sabia exatamente o que fazer para voar com aquele aparelho. O rapaz ficou espantadíssimo. Disse que se a chave estivesse no contato, Tommy teria levantado o voo. 2 ou 3 meses depois, Tommy achou um livro com fotos de aviões da Segunda Grande Guerra. E procurou imediatamente os Zero japoneses. Estava fascinado por eles. Recusava-se a olhar para qualquer outro avião. Então, perguntei, você já voou num desses? Ele respondeu, claro que já. E começou a contar como era a sensação de voar e o que era possível ver da cabine daquele avião. Descreveu as molduras de metal da janela e fez um desenho do que se via através da janela, voando alto no céu. Então, perguntei, se você teve uma vida no Japão, como foi a sua morte? Joguei meu avião contra um navio, respondeu, sem nenhuma emoção. Pensei nos pilotos kamikazes durante a Segunda Guerra, que fizeram justamente aquilo. Tommy não parecia perturbado com a sua morte. Parecia mais envolvido na lembrança quando falava sobre o voo dos aviões. Adorava voar, e seu rosto se iluminava quando falava no assunto. Naquela época eu acreditava que ele estivesse falando de uma vida passada, mas não sabia nada sobre o assunto e não tive a presença de espírito de fazer mais perguntas. Bernice agiu muito bem. Encorajou Tommy a falar, partilhando do seu entusiasmo e com perguntas diretas. Recebeu boas respostas. Tommy lhe deu outra oportunidade de seguir a trilha que ia do comportamento até uma lembrança de vida passada. Na mesma época, Tommy perdeu um botão da calça e resolveu pregá-lo. Então, pegou uma agulha e linha, enfiou a linha na agulha e pregou o botão tão bem que mal pude acreditar. Não havia ensinado Tommy a costurar, e ele nunca me havia visto fazê-lo. Assombrada, resolvi perguntar, onde foi que aprendeu a pregar botões desta maneira? Bem, costumávamos fazer isso o tempo todo, no meu navio, respondeu. Você era marinheiro? Sim. E me contou como seu navio rangia no meio da noite, enquanto descansava deitado no beliche, num velho veleiro do mastros altos e cheio de cordas. Aquela lembrança foi muito importante para sua vida, porque cresceu, se alistou na marinha e viajou por 4 anos, raramente pondo os pés em terra durante aquele tempo, e adorou. E adivinha onde era a sua base? No Japão. A espantosa e inata habilidade para pregar botões também aponta para uma vida passada de Tommy. Pregar um botão é uma habilidade complexa que requer treino e prática, especialmente para fazer a agulha passar pelos pequenos furos. A maioria das crianças de 4 anos ainda não é capaz nem de amarrar seus sapatos. Bernice sabia disso, mas aquela habilidade seria apenas um mistério, não fosse a história de uma vida passada. Fazendo a pergunta, ela levou Tommy a explicar onde aprender a costurar e a descrever sua vida de marinheiro. Habilidades ou fobias são muitas vezes uma forte evidência comportamental de uma lembrança de vida passada. Os dados coletados pelo Dr. Stevenson dão uma medida de como isso pode ser comum. 1 em cada 3 das crianças que lembravam da morte numa vida passada tinha uma fobia relacionada com a forma como morrera. E as fobias são muito fáceis de serem observadas porque podem ser muito específicas ou estranhas.
Nem todas as brincadeiras infantis são fantasias. Qualquer atividade lúdica obsessiva e repetitiva pode ser a reconstituição de uma cena de uma vida passada, uma tentativa de chegar ao termo de sensações não resolvidas e assuntos pendentes. Outro tipo de comportamento que poderia apontar para uma vida passada é uma forte afinidade com uma cultura diferente ou com outra época. Essa afinidade pode se manifestar através da preferência por um tipo de comida, um estilo diferente de vestir ou hábitos estranhos à família. Talvez sua criança goste de filmes de outras culturas ou épocas, como Tommy era fixado em aviões japoneses da Segunda Guerra. Não só as afinidades podem ser sintomas de vidas passadas. As aversões sem causas explicáveis também apontam nesta direção. Uma criança que tem uma forte antipatia por uma pessoa ou coisa pode estar refletindo um trauma de vida passada. As crianças resistirão a comer alimentos que lembrem experiências traumáticas, chorarão ao ouvir uma língua estrangeira em particular ou expressarão desgosto por uma cultura ou época da história. Se essa aversão não for algo aprendido em casa, mas for peculiar à criança, pode ser um sinal. Qualquer talento excepcional pode ser sinal de uma lembrança de vida passada, especialmente se sustentado por relatos correspondentes. Habilidade precoce para a música, arte, matemática e ciências é um mistério que desconcerta as pessoas há séculos. A história está cheia de exemplos de crianças que dominaram artes extremamente difíceis numa velocidade tão espantosa que mais pareciam estar lembrando de algo que já conheciam. A explicação tradicional foi considerar que essas crianças eram gênios, ficando a palavra no lugar de uma explicação convincente. Mas agora que sabemos que as habilidades e o conhecimento são passados de uma vida para outra, podemos admitir que esses prodígios são habilidades relembradas que foram aperfeiçoadas numa vida passada. Se seu filho aprende com uma rapidez acima do normal qualquer disciplina que normalmente exige uma grande dose de treino e estudo, pode ser um sinal. Capítulo 11. Gatilhos. O que será que dispara as lembranças de vidas passadas? O que estimula essas criancinhas a começarem a falar sobre quando eu morri ou quando eu vivi antes? Tudo. Qualquer visão, som, gosto, cheiro, pessoa, lugar ou evento que lembre a criança uma vida anterior pode fazer disparar uma lembrança espontânea. Lua viu um sol refletir na grade metálica da ponte. A última imagem que viu antes da morte foi a do sol refletindo na ponte brilhante acima dela. Quando Lauren colocou obturações de prata nos dentes, foi lembrada de sua morte e dos homens malvados que tiravam dentes de prata. Quando uma criança vê um objeto, encontra uma pessoa ou chega a um lugar que lembra a experiência passada, a chave é ligada, o circuito entre o passado e o presente se fecha, os olhos se iluminam, e as imagens e sensações penetram no consciente. As crianças não precisam entrar em contato direto com os objetos. Um desenho num livro, uma imagem ou um som num filme ou na TV também podem destravar uma lembrança. Andrew Bean, de Nova York, via TV quando seu filho Davi, de 3 anos, passou pela sala a caminho do quarto. Olhando para a TV, o menino perguntou: "Este é Abe Lincoln, não é? Lutei por ele na guerra." Davi prosseguiu, descreveu sua vida como soldado na Guerra Civil, dando detalhes muito precisos e com um tom de voz tão maduro que Ed se convenceu de que Davi estava se lembrando de uma vida passada. Qualquer coisa proveniente de uma cultura ou clima exótico pode destravar uma lembrança quando a criança vê pela primeira vez palmeiras, terraços, pagodes, uma máscara africana, uma estátua egípcia coberta de hieroglifos. Mas o gatilho não precisa ser exótico. Assistindo sua mãe, vestindo um avental, batendo um bolo na cozinha, uma criança de 2 anos comentou: "Minha mãe negra também usava um avental." Qualquer som pode disparar uma lembrança de vida passada. O cortar de lenha, uma conversa numa língua estrangeira,
passadas num assoalho antigo podem evocar sons ouvidos em outros lugares, em outros tempos. A música é particularmente evocativa. Ouvir flautas de bambu pela primeira vez, uma banda marcial, tambores de uma tribo ou um coro cantando músicas sacras pode atingir um ponto em repouso na memória. Odores e sabores podem ser fortes gatilhos. A primeira exalação do couro de uma cela, do incenso de um templo, a fumaça de um forno de lenha, ou a primeira vez que uma criança prova arroz com açafrão, pode evocar outros lugares e outros tempos. Um acontecimento traumático de menos importância, como sentir-se separada dos pais, o primeiro dia na escola, o primeiro acampamento, ficar só com uma babá desconhecida, pode fazer vir à tona uma ansiedade causada por um trauma no passado, quando a separação foi realmente trágica. A visão de sangue, facas, cordas, raios, ventos violentos ou água jorrando de alguém ferido ou caído no chão pode fazer uma criança lembrar da causa ou do local de uma morte em vida passada. Ficar acidentalmente trancado num armário, brincar debaixo de cobertores ou ficar perdido de noite pode fazer relembrar de traumas de morte no escuro ou em armadilhas. Qualquer coisa associada à guerra pode destravar uma lembrança de morte em batalha, grandes explosões, máquinas barulhentas, o rumor de aviões, nuvens de fumaça escura, o cheiro de pólvora ou de gasolina derramada. Helicópteros sobrevoando são capazes de disparar a memória de uma criança cuja personalidade anterior morreu num conflito recente, como a Guerra do Vietnã. É óbvio que esses gatilhos podem produzir apenas uma fobia e nenhuma lembrança explícita. Você pode ter um filho assustado, mas não ter meios de explicar seu medo. Lembranças de pontos de referência. Qualquer lugar ou situação que a criança tenha conhecido na vida passada pode destravar uma lembrança. Lance Stevenson documentou muitos casos de crianças que, quando submetidas a testes, localizaram as casas e lojas de suas vidas passadas. Algumas crianças nos casos dos Harrison também acertaram. Em um dos casos dos Harrison, Jonathan, um menino de 3 anos e meio, viajava no ônibus municipal com a mãe, quando apontou para o cruzamento por onde passavam e ficou muito triste, repentinamente. Foi aqui que a minha filha foi morta, disse ele. E explicou para a mãe que, quando era um homem adulto, sua filhinha Angela fora atropelada por um carro naquela esquina. Depois daquele dia, toda vez que passavam de ônibus por aquele cruzamento, ele contava a mesma história. O trauma fora tão intenso que tornara sua memória insensível, mas a visão do cruzamento trouxe à tona a tragédia da morte de sua filha. Pierce Hall. Johnny Hall levou seus 2 filhos numa viagem de negócios a Hampton, Virgínia, que ficava a cerca de 1 hora de sua casa. As crianças nunca haviam estado naquela cidade. Passavam por uma rua quando Pierce, de 6 anos, disse com a voz agitada: "Ah, mamãe, vai até o fim desta rua, quero ver a água e os barcos." Embora não visse nenhum sinal de cais ou lago, fiquei tão surpresa que segui até o final da rua e nos encontramos numa parte antiga da cidade, onde havia enormes casas com mais de 100 anos. Pierce gritou, excitado: "Veja, mãe." Algo na maneira dele falar me deixou arrepiada. "Para onde devo olhar?" perguntei. "Para aquela casa ali, não se lembra?" Parei o carro e encostei no meio-fio. "Não me lembro, Pierce." "Por que deveria me lembrar?" "Bem, nós morávamos nesta casa, quando você foi minha mãe, antes." Pierce era imaginoso, e eu estava acostumada às invenções dele. Mas aquilo era diferente. Comecei a tremer e meu corpo ficou todo arrepiado. Era como se uma golfada de ar frio tivesse entrado de repente no carro. Controlei-me e perguntei: "Você lembra de já ter morado aqui?" "Sim, faz muito tempo." Relembrou animadamente das pessoas que viveram nas diversas casas e me falou dos seus amigos. Disse não ter tido irmãos ou irmãs, e que ficou muito velho, mas nunca fui rabugento.
Então, Pierce me olhou de um jeito engraçado, e pediu: vá até ali, mamãe. É onde estão os barcos. Quero muito vê-los. Algo dentro do carro também mudara. O frio acabara. Havia algo naquilo tudo que parecia real. A sensação passou, mas Pierce continuava conhecendo as redondezas. Virei na rua que apontou e percorremos mais 2 quarteirões. De repente, estávamos num cais. Eu fiquei surpresa, mas Pierce, não. Apontou para outra linda e enorme casa branca e disse: aquela sempre foi a sua casa favorita. Respondi: realmente, era. A casa era de fato linda. Parece pouco provável que, num mundo tão grande, reencarnemos no mesmo local, percorramos os mesmos caminhos e vejamos os mesmos lugares de uma vida anterior. Mas os casos provam que isso é possível. Na verdade, os lugares onde reencarnamos não são tão casuais quanto poderíamos supor. Tanto Stevenson quanto Harrison descobriram que algumas crianças reencarnaram a menos de 100 quilômetros de suas vidas passadas, e até mais próximo. Percorremos, literalmente, os mesmos caminhos. Olá. Eu te amo. Adeus. Da mesma maneira que é provável que passemos pelos mesmos lugares, podemos encontrar as mesmas pessoas que conhecemos em reencarnações passadas. O encontro com alguém que a criança conheceu no passado pode disparar uma lembrança de vida anterior. Se esta for recente, a criança pode estar reconhecendo uma pessoa que conheceu realmente na vida passada e que ainda está viva. Se muitos anos e gerações se passaram, a criança pode reconhecer a essência, a alma de uma pessoa. Como isso acontece, eu não sei. Sei apenas que as almas voltam para resolver assuntos não terminados ou para renovar laços de amor. Muitos de nós já tivemos a experiência de, ao encontrar alguém pela primeira vez e olhar nos seus olhos, saber que já nos conhecemos antes. Às vezes é amor à primeira vista, em outras é repulsa instantânea. Mas os adultos raramente lembram de uma história de vida passada que explique conexão. Algumas crianças, no entanto, lembram. E se ainda não aprenderam que reconhecer alguém de uma vida passada é impossível, podem se aproximar de um adulto, olhar direto nos seus olhos e perguntar inocentemente: não lembra de mim? Isso pode ter um efeito muito forte sobre o adulto, especialmente se a criança começar a contar uma história convincente de uma vida passada que ambos partilharam. Também pode deflagrar emoções profundas no adulto. Foi o que aconteceu a Victoria Bragg. Victoria Bragg. Jovem filha de um pastor, Victoria Bragg trabalhava numa creche na Geórgia, quando um menino a reconheceu de outra existência. Seus sentimentos por aquele desconhecido de 4 anos viraram sua vida de cabeça para baixo e a fizeram começar uma pesquisa para entender quem era aquela criança e por que entrar em sua vida. Ela me contou sua história pelo telefone. Há cerca de 10 anos, eu trabalhava numa creche. Um dia, Mark, um menininho de 4 anos, entrou na casa com sua mãe. Quando Mark chegou, parecia distraído. Mas ao me ver, correu para mim, me abraçou pelas pernas e levantou seu rostinho redondo. Lembra quando você entrou na minha loja? Eu estava varrendo, e depois fomos dar uma volta de carro e nos divertimos à beca. Perguntei: o quê? Mark repetiu sua pergunta, palavra por palavra. Voltei a perguntar: quando foi isso, Mark? Você sabe. Antes. Estava chocado e fiquei calada, confusa. Minha mente tentava livrar-se como se ele fosse apenas uma criança cheia de imaginação. Mas suas palavras faziam correr um frio na espinha, e sabia que não poderia ignorá-lo. Precisava urgentemente ter mais detalhes. Mas ele já tinha se afastado e brincava com outras crianças. Não conseguia tirar Mark da cabeça. Naquela noite, conversei com uma amiga e disse-lhe quão obcecado estava com o que aquele menino de 4 anos dissera.
Ela sugeriu que talvez eu tivesse estado com ele em outra existência e que devia fazer mais perguntas para ver o que aconteceria. Mark voltou à creche alguns dias depois. Aproximou-se de mim, perguntando se lembrava do nosso passeio de carro. Eu disse que não. Ele repetiu a história da mesmíssima forma. Disse também que nos tornamos amigos e nos casamos mais tarde. Quando perguntei seu nome, respondeu: costumavam me chamar de pintor. Você era um artista? Pintava quadros? Não, eu pintava edifícios. Tivemos filhos? Sim, respondeu, uma filha. E depois contou que eu morrera primeiro, que ele sentira muito a minha falta e que me amava. Vi Mark mais 2 vezes. A cada visita sentia emoções cada vez mais fortes, que não podia entender. Tinha dificuldade para dormir e chorava por ele. Sei que parece tolice, mas queria estar com ele. Não via Mark como um menininho, vi-o quase como uma pessoa diferente, um adulto. Era amedrontador sentir aquelas emoções por uma criança de 4 anos. Eu me sentia muito, muito triste. A última vez que a mãe trouxe Mark à creche, perguntei se ele lhe havia dito algo estranho. Ela disse que Mark falava de mim sem parar, repetindo que me amava e sentia a minha falta. E que queria me levar para dar um passeio de carro outra vez, como havia feito antes. Contou também que antes Mark detestava ir à creche, mas que agora não podia esperar para vir ver-me. Ela admitiu que estava tão desconcertada quanto eu. Confessei meu temor, porque na verdade estávamos falando de reencarnação. Então, tivemos nossas atenções atraídas por outros assuntos e não voltamos a nos falar. Pouco depois, deixei o emprego, me mudei e perdi contato com Mark. Nunca mais o vi. Fui perseguida por aquela experiência há anos a fio. Não podia parar de pensar em Mark, imaginando o que tudo aquilo queria dizer. Finalmente, procurei um terapeuta que me ajudou a fazer uma regressão a vidas passadas. Voltei direto para aquela existência e vi claramente que tudo o que Mark dissera era verdade. Vi também um acidente que sofri de carro, junto com minha filha. Ela sobreviveu, eu morri. Meu marido nunca se recuperou daquele golpe e tornou-se alcoólatra. A regressão me ajudou a entender o significado do nosso encontro, mas não eliminou a dor. Senti que tinham roubado o meu amor, porque Mark e eu não podíamos ficar novamente juntos. Volto a chorar contando isso a você, porque a emoção é muito forte. Queria tanto dizer a ele que sinto tê-lo deixado ao morrer. Não pude dizê-lo quando o encontrei na creche porque ainda não sabia que havia morrido, deixando-o tão triste. Sinto pena de não lhe ter feito mais perguntas. Mas creio saber por que ele voltou. Queria que eu soubesse que está bem. Quis me dizer que nós voltamos a viver novamente e que os laços do amor são mais fortes que a morte. Creio que uma parte dele sabia que não poderíamos estar juntos nesta existência e que só quis me ver mais uma vez porque sente saudades. E para dizer eu te amo mais uma vez. O estado de espírito da criança. Alguns pais me disseram que seus filhos começaram a falar de uma vida passada sem nenhum estímulo. Isso não me surpreende. A lógica da mente de uma criança é insondável. As crianças podem dizer coisas aparentemente irrelevantes. Portanto, faz sentido que as lembranças de vidas passadas, que se mesclam no inconsciente com tudo mais, também estejam sujeitas a esta geração aleatória e que brotem sem motivo aparente. Mas, à medida que mais histórias chegavam ao meu conhecimento, comecei a perceber os mesmos padrões nesses casos aparentemente aleatórios. Os pais me disseram inúmeras vezes. Estávamos passeando de carro, quando nosso filho começou a falar sobre sua vida passada. A tal ponto que comecei a brincar, dizendo que o automóvel é a máquina do tempo para a vida passada. Mas, falando sério, o que será que os carros têm a ver com isso? Então, percebi o óbvio. O movimento do carro embala a criança, fazendo entrar em estado de transe.
Nós mães sabemos que podemos confiar no movimento hipnótico do automóvel para fazer as crianças dormirem. Uma pessoa da minha idade, pouco antes de cair no sono, passa por regiões fronteiriças do inconsciente, uma pequena zona de conhecimento imperfeito, constituída de imagens e impressões intuitivas, chamada de estado hipnagógico. Neste estado de transe, pouco antes de a consciência mergulhar no sono, as impressões psíquicas, inclusive as lembranças de vidas passadas, sobem para a superfície. Se a criança flutua nesta zona sem cair direto no sono, estará num estado favorável para começar a vivenciar lembranças de vidas passadas. Pensei nisso um pouco mais e percebi que o estado de espírito da criança é, por si só, um gatilho. Qualquer coisa, e não apenas passear de carro, que induz a um transe ou um estado de relaxamento numa criança pode disparar uma lembrança. A mãe de Black usava uma massagem nas costas para trazer novamente a lembrança de sua vida passada, e já ouvi falar de outras mães que fazem exatamente o mesmo. Há crianças que falam de suas memórias durante o banho ou pouco antes de deitar. O movimento de uma cadeira de balanço pode levar uma criança a cair em um estado de consciência alterado tão facilmente quanto o famoso relógio hipnotizador. As crianças também podem entrar num transe ligeiro enquanto estão engajadas em qualquer atividade criativa como pintura, desenho ou brincando de contar histórias. Essas atividades envolvem o lado direito do cérebro, a fonte das imagens criativas e inconscientes, e afrouxam a pressão sobre o lado esquerdo do cérebro, o lado lógico. Terapeutas de vidas passadas que trabalham com crianças usam desenhos como uma técnica confiável para acessar lembranças de vidas passadas infantis. A mente da mãe. Após aquele 4 de julho em que Chazzy ficou histérico com o barulho dos fogos, me peguei perguntando, por que aquilo não aconteceu antes? Chazzy já tinha assistido a queimas de fogos e ouvido explosões fortes em outras ocasiões. Mas a memória não tinha subido à superfície, sob a forma de fobia, até seus 5 anos. Que outros fatos teriam concorrido para isso? Talvez minha própria regressão, meses antes, e minha recente consciência da existência de vidas passadas tivessem disparado a lembrança dele de Sarah. Seus subconscientes podem ter recebido o sinal de que eu estava receptivo agora, que o clima psíquico era perfeito para que suas lembranças aflorassem. Senti intuitivamente que aquela suposição estava correta. Mas, sem mais provas, causa e efeito telepáticos são muito difíceis de serem provados. Então, guardei aquela intuição no meu arquivo de casos não solucionados, como mais um mistério que esperava um dia poder resolver. Comecei a ouvir outras mães. Colin Hooker me contou que ouviu o Dr. Brian Weiss mencionar vidas passadas em crianças no programa de Oprah um dia antes de Black falar pela primeira vez de sua lembrança. Questionei-a sobre aquilo. Antes daquele dia, Black pode ter dito alguma coisa que você desprezou porque não sabia que as vidas passadas eram possíveis. Ela me assegurou enfaticamente que não. Mas quando Colleen soube da possibilidade, a lembrança de Black aflorou no dia seguinte. Outra mãe, Sharon Benedetto, fez uma regressão a vidas passadas com seu terapeuta, lembrando de uma existência na Rússia. Viu que seu filho atual, Joey, também tinha sido seu filho no passado. Poucos dias após sua regressão, o pequeno Joey, de 5 anos, começou a ter pesadelos, os primeiros, sobre aquela mesma existência na Rússia. Sharon tinha certeza de que sua regressão havia inconscientemente disparado a memória do menino, porque ela não havia discutido sua regressão com ninguém. Estava começando a perceber um padrão, uma relação de causa e efeito entre a aceitação das lembranças de vidas passadas por parte das mães e a primeira irrupção das lembranças das crianças. Isto não quer dizer que a aceitação e o conhecimento dos pais sejam necessários para que a lembrança de vida passada de uma criança seja disparada. Na maioria dos casos do livro dos Harrison, e até mesmo nos casos do Dr. Stevenson na Índia,
Os pais desconheciam vidas passadas ou eram contrários à ideia. As crianças tinham lembranças de qualquer modo. O conhecimento dos pais não era pré-requisito. Sandy. Contudo, eu descobri que em muitos casos o conhecimento podia ser um fator, parte da fórmula invisível que determina quando e onde uma lembrança de vida passada emergirá. Aquilo ia ficando cada vez mais interessante.